O mundo é cheio de barulho, pessoas falando, opiniões sendo compartilhadas, conversas preenchendo todos os espaços. Mas em tudo isso, o silêncio guarda um poder que poucos reconhecem. Aquele que sabe ficar em silêncio na hora certa possui algo muito maior do que meras palavras. O silêncio não é fraqueza, não é ignorância, não é passividade, é força sobre controle. É sabedoria em ação, é a capacidade de discernir quando falar e quando ficar em silêncio. Muitas pessoas acreditam que quanto mais falam, mais serão compreendidas. Mas frequentemente, quanto mais uma pessoa fala, menos os outros realmente ouvem. As pessoas perdem seu valor quando falam sem pensar, mas o silêncio chama a atenção, quando ele é usado com propósito. As Escrituras em Provérbios capítulo 17, versículo 28 dizem que até mesmo um tolo, quando se cala, é considerado sábio. Porque o silêncio cria um ar de mistério, ele exige respeito, ele impede que uma pessoa fale precipitadamente e depois se arrepende de suas palavras. Quantas discussões foram vencidas simplesmente por se recusar a se envolver? Quantos conflitos foram evitados permanecendo em silêncio em vez de responder com raiva? O silêncio protege, dá tempo para a sabedoria criar raízes até que as emoções assumam o controle. Em um mundo obcecado em ser ouvido, as pessoas temem o silêncio. Elas temem serem incompreendidas, ignoradas ou esquecidas. Mas aquele que abraça o silêncio nunca é verdadeiramente esquecido. O mundo se lembra daqueles que falam quando é importante e não daqueles que falam o tempo todo. Veja o exemplo de Jesus. Ele não era um homem de palavras excessivas, ele ensinava com precisão, com intenção, com poder, e no entanto, houve momentos em que ele permaneceu em silêncio. Quando estava diante dos seus acusadores, ele não discutiu, ele não tentou provar sua inocência. Ele permaneceu em silêncio, seu silêncio falou mais alto do que qualquer defesa que ele pudesse ter dado. Esse silêncio não era fraqueza, era poder, era sabedoria. Era uma lição para que todos o seguissem. Por isso, há uma grande proteção no silêncio. Nem todos precisam saber o que você está pensando, nem todos precisam ter acesso ao seu coração. Quando você fica em silêncio, não deixa espaço para manipulação, porque o inimigo opera por meio de palavras, distorcendo-as, usando-as para semear dúvida e medo. Mas quando você permanece em silêncio, o inimigo não tem com o que trabalhar. O silêncio fecha portas que de outra forma teriam sido abertas por meio de palavras descuidadas. O silêncio também cria espaço para Deus falar na quietude, nos momentos silenciosos em que as palavras cessam. Sua voz se torna muito mais clara. O barulho do mundo abafa sua orientação, mas no silêncio sua sabedoria se revela. É por isso que Jesus frequentemente se retirava para ficar sozinho, para ficar em silêncio e para ouvir de Deus. Aqueles que estão sempre falando raramente ouvem a voz de Deus, mas aqueles que sabem quando ficar em silêncio se encontrarão em sintonia com seu espírito. As pessoas frequentemente subestimam o impacto de uma presença silenciosa. Uma pessoa que ouve mais do que fala é frequentemente aquela a quem os outros recorrem para pedir conselho. Ela é confiável, é respeitada. Suas palavras, embora poucas, têm muito peso. Isso ocorre porque o silêncio promove a reflexão e a reflexão produz sabedoria. Quando uma pessoa é lenta para falar, ela tem tempo para refletir, tem tempo para orar, para garantir que, ao abrir a boca, o que sair seja verdadeiro. Mas o silêncio não se trata apenas de conter as palavras, trata-se também de controlar as reações. Quando alguém o insulta, o silêncio pode ser sua maior arma. Quando o inimigo o provoca, o silêncio pode ser seu maior escudo. Nem toda batalha exige uma resposta. Algumas batalhas são vencidas simplesmente pela recusa em se envolver. A capacidade de segurar a língua, conter as emoções, permanecer impassível diante da provocação. Esse é o espírito do silêncio. O silêncio também revela o caráter. Ele separa o sábio do tolo, o discernimento do imprudente. Um tolo fala sem pensar, mas o sábio considera suas palavras cuidadosamente. Um tolo grita para ser ouvido, mas o sábio sabe que às vezes a declaração mais poderosa é aquela que não é dita. O silêncio força os outros a se revelarem. Quando você permanece em silêncio, permite que as pessoas mostrem quem realmente são sem interferência.
você ganha discernimento, compreensão e vantagem. O poder do silêncio não está apenas em conter as palavras, mas em reconhecer o seu valor. É saber que nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser defendido e nem tudo merece uma resposta. O coração é a parte mais frágil e ao mesmo tempo a mais poderosa de uma pessoa. É o lugar onde as emoções, os desejos e as batalhas espirituais se enraizam. A Bíblia em Provérbios capítulo 42, versículo 3 alerta: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede tudo o que você faz. Muitas pessoas passam pela vida sem perceber que o estado do seu coração determina o curso da sua vida. Se o coração estiver desprotegido, ele se torna poluído pelo mundo, pela amargura, pelo medo, pelo pecado. Cada decisão, cada ação, cada palavra dita é um reflexo do que está no coração. É por isso que protegê-lo não é uma opção, mas uma necessidade. Proteger o coração significa ter cuidado com o que entra nele. Assim como uma cidade com muros quebrados é indefesa contra invasores, um coração desprotegido está aberto às maquinações do inimigo. O que uma pessoa se permite ver, ouvir e refletir tem um impacto direto na condição do seu coração. O inimigo nem sempre ataca as armas óbvias. Às vezes ele opera por meio de pequenas concessões, por meio de coisas que parecem inofensivas a princípio, mas que lentamente afastam o coração da verdade. Um pouco de amargura, um pouco de impureza, um pouco de distração. Essas coisas podem parecer insignificantes, mas com o tempo elas se consolidam. E há pessoas que um dia andaram na fé, mas se perderam porque não guardaram o coração. Permitiram as influências erradas, alimentaram os pensamentos errados e aos poucos se afastaram. O inimigo sabe que se conseguir controlar o coração, poderá controlar a pessoa. É por isso que a batalha sempre começa aí. Ele usará as decepções para semear o desânimo, a rejeição, a insegurança, as tentações para semear o pecado. E se o coração estiver desprotegido, essas coisas criam raízes e começam a moldar a vida de uma pessoa. Guardar o coração também significa ser cauteloso com os relacionamentos. Nem todos que entram na vida de uma pessoa vêm com boas intenções. Alguns vêm para inspirar, elevar, fortalecer, mas outros vêm para distrair, desencorajar, desviar. Há amizades que aproximam as pessoas de Deus e há amizades que as afastam. Há relacionamentos que nutrem a fé e há relacionamentos que envenenam lentamente a alma. Não é cruel ser criterioso, é sabedoria. O próprio Jesus não confiou a todos porque sabia o que estava em seus corações. Ele amou a todos, mas não abriu mão do seu coração a todos. Há sabedoria em saber em quem confiar. Guardar o coração também significa protegê-lo da ofensa. Muitas pessoas carregam feridas porque permitiram que a ofensa se instalasse em seus corações. E quando alguém te ofende, você deve deixar passar. Porque se você se apegar a isso com o tempo, essa ofensa se transforma em amargura e a amargura pode endurecer seu coração. Um coração endurecido não pode receber de Deus, não pode amar plenamente, não pode andar em paz. É por isso que o perdão não se trata de desculpar os outros, trata-se de proteger o coração. Um coração guardado não é um coração fechado, não é um coração que se recusa a amar ou a confiar. É um coração que ama com sabedoria, que confia com discernimento, que permanece aberto a Deus, mas fechado ao engano do inimigo. É um coração que se recusa a ser moldado pelas circunstâncias e, em vez disso, permanece ancorado na verdade. Uma pessoa que guarda seu coração anda em força. Ela não é facilmente influenciada por emoções. Ela não é facilmente abalada por provações. Ela não permite que as opiniões dos outros a definam, nem permite que lutas temporárias determinem sua fé. O engano é uma das maiores armas do inimigo. É sutil, estratégico e perigoso, porque nem sempre parece mentira. Muitas vezes vem encoberto em meias verdades, em realidades distorcidas, em coisas que parecem boas, mas não são de Deus. Desde o início, o engano tem sido a ferramenta usada para afastar as pessoas da verdade. No jardim, a serpente não forçou Eva a pecar. Ela simplesmente a enganou, fazendo-a questionar o que Deus havia dito. É assim que o engano funciona. Nem sempre leva as pessoas à destruição imediata, mas planta sementes de dúvida, confusão e comprometimento, que lentamente as afastam do que é certo.
O maior perigo do engano é que ela cega as pessoas para o fato de que estão sendo enganadas. Uma pessoa que sabe que está sendo enganada pode resistir à mentira, mas uma pessoa que acredita que a mentira é verdadeira fica indefesa. É por isso que o engano é tão poderoso. Nem sempre parece uma armadilha óbvia. Pode vir por meio de pessoas que parecem confiáveis, por meio de ideias que soam razoáveis, por meio de desejos que parecem inofensivos. O inimigo disfarça o engano de maneiras que apela à natureza humana, tornando-a fácil de aceitar e difícil de reconhecer. A única maneira de evitar o engano é permanecer ancorado na verdade que é Jesus. Não se pode confiar em sentimentos porque eles mudam. Não se pode confiar em opiniões porque são influenciadas por experiências pessoais. Não se pode confiar na cultura porque está sempre mudando. Mas a verdade permanece a mesma. E a verdade é encontrada na palavra de Deus. As Escrituras em João 8,36 diz: "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Quando as pessoas se afastam das Escrituras, elas se abrem para o engano. Elas começam a justificar o que é errado, desculpar o que é pecaminoso e abraçar o que é falso. Elas começam a moldar suas crenças em torno de desejos, em vez de moldá-los em torno da verdade. O engano nem sempre é barulhento. Às vezes é silencioso e sutil, e é o pequeno acordo que leva a uma desobediência maior. É a voz que sussurra. Não é tão sério quando o pecado está à porta. É a influência que leva as pessoas a redefinir a moralidade, a questionar convicções, a seguir a multidão, em vez de se manterem firmes. Nunca acontece de uma só vez. É um processo gradual, onde a verdade desaparece lentamente, até que um dia a pessoa acorda longe de onde deveria estar. O mundo está cheio de mentiras. Elas estão na mídia, nas conversas, nos ensinamentos que misturam a verdade com o erro. O inimigo joga com as emoções, alimentando inseguranças, prometendo realização, mas entregando vazio. Ele convence as pessoas de que estão no controle, enquanto as leva à escravidão. O inimigo sabe que uma pessoa enganada não percebe que está acorrentada, e é isso que o torna um engano tão perigoso. Nem todo engano vem de influências externas. Às vezes o maior engano vem de dentro do coração. Pode ser enganoso, levando as pessoas a justificar escolhas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Uma pessoa pode se enganar pensando que é forte quando é fraca, acreditando que está certa quando está errada. O orgulho cega as pessoas por sua própria falha, tornando-as resistentes. Quando uma pessoa se recusa a examinar o seu coração, ela dá ao engano um lugar para crescer. Evitar o engano requer discernimento, requer a disposição de testar tudo, de medir cada pensamento, cada crença, cada decisão em relação à verdade da palavra de Deus. Requer humildade, a capacidade de admitir quando algo está errado, a coragem de afastar-se de qualquer coisa que afaste da retidão. Requer sabedoria, a capacidade de reconhecer que nem tudo que parece bom é bom, que nem todos que falam bem dizem a verdade, que nem tudo que parece certo é certo. A batalha contra o engano é contínua, não é uma luta única, é definitiva e diária. Requer vigilância e consciência de que o inimigo sempre buscará distorcer a verdade, confundir e enganar. No momento em que uma pessoa deixa de ser vigilante, ela se torna vulnerável. É por isso que a verdade deve ser buscada implacavelmente, guardada ferozmente e mantida em fé e na palavra. Há um poder silencioso nas coisas que não são totalmente reveladas. O mundo incentiva a abertura, o compartilhamento constante de pensamentos, planos e emoções, mas há força no mistério. A sabedoria em saber o que compartilhar e o que manter oculto, o que tornar conhecido e o que deixar permanecer entre você e Deus. Uma vida exposta torna-se vulnerável às opiniões, manipulações e expectativas dos outros. Mas uma vida reservada que se move em silêncio, que carrega um ar de mistério, é uma vida que não pode ser facilmente controlada ou prevista. O mistério cria uma presença inegável. Uma pessoa que fala menos, mas observa mais, chama a atenção quando finalmente fala. Uma pessoa que revela cada passo que dá, não pode ser sabotada por aqueles que não têm seus melhores interesses em mente. Até mesmo Jesus, embora tenha vindo para revelar a verdade, muitas vezes se movia em mistério. Ele nem sempre se explicava. Falava em parábolas, revelando significados mais profundos apenas para aqueles que estavam prontos para recebê-los.
Afastava-se das multidões em momentos chaves, desaparecia na solidão para orar e frequentemente deixava as pessoas se perguntando sobre o seu próximo passo. Ele entendia que nem tudo deveria ser revelado de uma só vez. Quando as pessoas sabem demais, começam a formar expectativas, criam suposições, oferecem opiniões, interferem onde não deveriam. Mas quando há mistério, também há controle. Controle sobre quem tem acesso, sobre o que é conhecido, sobre o que permanece desconhecido. Aqueles que revelam cedo demais se vê presos às palavras que proferiram, às promessas que fizeram, às expectativas que permitiram que os outros construíssem. Mas aqueles que compreendem a força do mistério agem livremente e sem serem impedidas por pressões desnecessárias. As estratégias mais fortes são aquelas que não são facilmente previstas. Uma pessoa que se move em mistério não pode ser detida por aqueles que desejam impedi-la. Planos proferidos cedo demais podem ser contestados, atacados ou até mesmo roubados. Mas quando algo é mantido em silêncio até o momento certo, não pode ser manipulado. É por isso que o inimigo opera por meio de informações. Ele não pode ler mentes, mas ouve. Ele observa. Ele pega o que é dito e usa contra aqueles que são descuidados com suas palavras. É por isso que a sabedoria ensina que nem tudo deve ser compartilhado, nem todo sonho, nem toda luta, nem toda decisão precisa ser tornada pública. Algumas coisas devem ser guardadas até o momento de revelar o mistério. Não significa desonestidade, não significa engano, significa discernimento. Significa saber que nem todos merecem acesso às partes mais profundas do coração. Significa entender que o que é precioso deve ser protegido. Quando José compartilhou seus sonhos cedo demais, foi recebido com inveja e traição. Quando Sansão revelou o segredo da sua força à pessoa errada, isso o levou à ruína. Algumas coisas devem ser guardadas entre a alma e Deus, não colocadas nas mãos de quem pode não lidar bem com elas. Mesmo nos relacionamentos, o mistério cria valor. Uma pessoa que não é facilmente compreendida é respeitada. Aqueles que expõem tudo muito rapidamente, muitas vezes se veem subestimadas, mas aqueles que se portam com um senso de mistério prendem a atenção e o respeito dos outros. Quanto mais há para ser descoberto, mais valioso se torna. Aquilo que é raro, aquilo que não é facilmente obtido, é sempre tratado com maior cuidado do que aquilo que está livremente disponível a todo mistério, abrindo espaço para Deus agir. Quando se fala demais, mãos humanas muitas vezes tentam assumir o controle. As pessoas começam a confiar em sua própria força, sua própria lógica, seu próprio plano. Mas quando as coisas são deixadas nas mãos de Deus, quando há um entendimento de que nem tudo precisa ser explicado ou defendido, isso permite que ele se mova de maneiras que não podem ser interferidas. As maiores obras são frequentemente feitas em silêncios, em lugares invisíveis, em momentos ocultos, antes mesmo de chegarem aos olhos do mundo. Jesus é o exemplo perfeito de como viver em cada situação, em cada desafio, em cada momento de decisão. Sua vida permanece como modelo a seguir. Ele não era apenas um mestre da verdade, mas a personificação dela. Suas ações, suas palavras, seu caráter, tudo refletia a natureza de Deus de uma forma que ninguém mais jamais poderia. Aqueles que buscam andar em retidão precisam apenas olhar para a sua vida para entender o que são a verdadeira obediência, humildade e amor. Jesus mostrou o que significa andar em obediência. Ele nunca se desviou da vontade do Pai. Cada passo que deu, cada palavra que proferiu, estavam alinhados com o propósito de Deus. Mesmo diante do sofrimento, ele não resistiu ao caminho que lhe fora proposto no jardim de Getsemane. Quando o peso da cruz estava sobre ele, ele orou: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Sua obediência não se baseava em conveniência, mas em rendição. Ele seguiu o plano do Pai, mesmo quando isso o levou à dor, porque confiava que a vontade de Deus era perfeita. Ele também demonstrou humildade em um mundo que busca poder e reconhecimento. Embora fosse o Filho de Deus, ele não veio em riqueza ou grandeza. Ele nasceu em uma manjedoura humilde, foi criado como filho de carpinteiro e andou entre os pobres e oprimidos. Não exigia honra, mas era digno de toda honra. Ajoelhou-se para lavar os pés de seus discípulos, assumindo a posição de servo, mostrando que a verdadeira grandeza se encontrava em servir aos outros. Nunca buscou exaltar-se, embora tivesse todo o direito de fazê-lo. Em vez disso, humilhou-se até a morte, escolhendo a cruz em vez de um trono.
o sofrimento em vez do conforto, o sacrifício em vez da autopreservação. Jesus é um exemplo de amor em sua forma mais pura. Seu amor não era seletivo nem condicional, nem baseado no que recebia em troca. Ele amava os pecadores, os rejeitados, aqueles que a sociedade rejeitava. Curava os doentes, alimentava os famintos e demonstrava compaixão por aqueles que o ignoravam. Chorava com os que choravam, tocava os considerados intocáveis e perdoou os que o traíam. Mesmo pendurado na cruz, sofrendo injustamente, orando por seus inimigos, dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Seu amor não era apenas falado, era vivido. Ele demonstrou paciência em todas as circunstâncias, cercado por discípulos que muitas vezes o entendiam mal. Um dia o seguiam e no outro dia duvidavam dele. Ele nunca perdia a paciência. Ele corrigia, ensinava. Ele esperava que eles crescessem. Até quando Pedro o negou, ele não o rejeitou. Quando Tomé duvidou de sua ressurreição, ele não o repreendeu duramente. Em vez disso, ele o convidou a tocar suas feridas e acreditar que sua paciência estava enraizada em sua profunda compreensão da fraqueza humana. E ainda assim, ele nunca desistiu daqueles a quem chamava de discípulo. Ele demonstrou fé inabalável. Ele nunca duvidou do plano do Pai. Tempestades não o abalaram, ameaças não o moveram e provações não o enfraqueceram. Ele suportou o espancamento, zombarias e o peso da cruz com determinação que só vem de conhecer o propósito por trás da dor. Sua força não estava em revidar, mas em suportar com graça. O mundo vê força como poder, mas Jesus mostrou que a verdadeira força é encontrada na rendição à vontade de Deus. Sua vida foi marcada pela oração. Ele frequentemente se retirava para ficar sozinho com o Pai, às vezes passando noites inteiras em oração antes de decisões importantes, antes de momentos de mistério, antes de suportar a cruz. Ele orava, ele não fazia nada separado do Pai. Sua conexão com Deus era constante, ininterrupta, a fonte de sua força. Se o próprio Jesus confiava na oração, quanto mais nós que o seguimos, devemos fazer o mesmo. Jesus nunca comprometeu a verdade. Ele falou com autoridade, sem medo de confrontar o pecado, sem medo de se opor à corrupção. Ele não mudou sua mensagem para agradar a multidão ou obter aprovação. Ele declarou a verdade com ousadia, fosse ela acolhida ou rejeitada. Seu exemplo mostra que a justiça não se trata de popularidade, mas permanecer firme no que é certo, não importa o custo. Sua vida é um reflexo perfeito do que Deus deseja do seu povo. Ele foi o exemplo de obediência, humildade, amor, paciência, fé, força, oração e verdade. Segui-lo é andar como ele andou, andar como ele amou, amar como ele amou, servir como ele serviu e confiar como ele confiou. Aqueles que olham para Jesus encontram nele não apenas um Salvador, mas o exemplo perfeito de como viver. Palavras têm poder, elas podem edificar ou destruir, curar ou ferir, trazer clareza ou criar confusão. Cada palavra falada tem efeito, seja visível ou invisível, e aqueles que entendem o peso de suas palavras aprendem a falar com propósito. Muitas pessoas falam descuidadosamente dizendo o que lhes vem na mente, sem considerar o impacto, mas as palavras não são sons sem sentido. Elas moldam pensamentos, influenciam corações e põem as coisas em movimento. Falar com propósito significa falar com intenção. Significa compreender que toda conversa tem o potencial de trazer vida ou morte, encorajamento ou destruição. O próprio Jesus demonstrou o poder da fala proposital. Ele nunca desperdiçou palavras. Cada parábola, cada ensinamento, cada repreensão, cada momento de conforto tinha um significado. Ele falava quando necessário e permanecia em silêncio quando a sabedoria exigia. Suas palavras eram cheias de graça e verdade, nunca ditas por impulso ou emoção, mas sempre guiadas pela vontade do Pai. Muitos falam por emoção, permitindo que a raiva, a frustração ou o medo controlem suas línguas, mas palavras ditas às pressas muitas vezes levam ao arrependimento. Palavras ásperas podem cortar mais fundo do que qualquer ferida, deixando cicatrizes que penduram muito além do momento em que foram ditas. A Bíblia adverte que a língua é como um fogo capaz de grande destruição se não for controlada.
Falar com propósito é resistir à vontade de responder com raiva, recusar-se a deixar as emoções ditarem a fala, parar e considerar o impacto antes de falar com propósito. Ela requer sabedoria. Nem todo pensamento precisa ser falado, nem toda opinião precisa ser compartilhada. Há um tempo para falar e um tempo para permanecer em silêncio. Algumas palavras são melhores se não forem ditas, não porque sejam falsas, mas porque não servem a nenhum propósito bom. Uma pessoa sábia entende que o silêncio pode ser mais poderoso do que a fala. As palavras ditas em particular são tão importantes quanto as ditas em público. Muitos são cuidadosos com suas palavras quando os outros estão observando, mas falam descuidadosamente a portas fechadas. Mas as palavras não perdem seu poder simplesmente porque são ditas em segredo. Fofocas, calúnias e discursos negativos que corrompem o coração e prejudicam os relacionamentos. Falar com propósito significa escolher palavras que reflitam integridade, mesmo quando ninguém está ouvindo. O encorajamento é uma das maneiras mais poderosas de falar com propósito. As palavras certas na hora certa podem fortalecer uma alma cansada, restaurar a esperança ao desanimado e lembrar alguém do seu valor. Muitas pessoas caminham pela vida carregando fardos silenciosos, lutando de maneiras invisíveis. Uma única palavra de encorajamento pode mudar toda a sua perspectiva, elevando-as de maneira que as ações por si só não conseguem. Jesus frequentemente usava as suas palavras para restaurar, curar e trazer paz. Aqueles que seguem seu exemplo usam suas palavras para construir em vez de destruir. A verdade deve ser dita sempre com amor. Alguns acreditam que falar a verdade significa ser duro ou direto, mas a verdade sem amor não é verdade em sua forma mais plena. É possível corrigir sem condenar, falar com ousadia sem ser indelicado. Jesus falou verdades duras, mas sempre com o objetivo de aproximar as pessoas de Deus. Suas palavras confrontam o pecado, mas também estendiam a graça. Falar com propósito significa garantir que a verdade não seja usada como arma, mas como um meio de guiar os outros à justiça. As palavras devem estar alinhadas com as ações. Muitos falam de bondade, mas agem com egoísmo. Falar com propósito significa falar apenas o que é verdadeiro, o que é necessário e o que é edificante. Significa evitar palavras vazias, exageros e discursos que não refletem a realidade. Falar com propósito também significa reconhecer quando as palavras não são suficientes. Algumas situações exigem mais ação do que palavras. O encorajamento é bom, mas a ajuda prática pode ser necessária. As palavras têm poder, mas devem ser apoiadas por uma vida que reflita a sua verdade. Aqueles que entendem isso usam sua fala com sabedoria, certificando-se de que o que dizem é significativo e corresponde às suas ações. A maneira como uma pessoa fala revela a condição de seu coração. As palavras não são aleatórias, elas vêm de dentro. Uma pessoa cheia de amargura falará palavras que refletem isso. Uma pessoa cheia de amor falará palavras que elevam. Quanto mais um coração estiver revestido de verdade, mais as palavras ditas refletirão sabedoria, bondade e propósito. Aqueles que desejam falar com propósito devem primeiro guardar seus corações, enchendo-se do que é bom, para que suas palavras sejam um reflexo disso. Falar com propósito, como todos os outros aspectos de uma vida guiada pela sabedoria, requer intencionalidade. Não se trata apenas de escolher as palavras com cuidado, mas de alinhar a fala com a verdade, a integridade e o amor. As palavras têm poder de moldar vidas, direcionar caminhos e influenciar corações, e aquelas que compreendem esse poder o usam com a responsabilidade. Jesus é o exemplo supremo. Ele falou com autoridade, compaixão, sabedoria e compromisso inabalável, com a vontade do Pai. Seguir seu exemplo é falar de uma maneira que edifique em vez de destruir, que guie em vez de enganar, que cure em vez de prejudicar. É saber quando falar e quando ficar em silêncio, para garantir que cada palavra dita sirva a um propósito que glorifique a Deus. A língua, embora pequena, tem imenso poder, e aqueles que a dominam andam em força, sabedoria e graça.